Ao longo da história da Terra, milhões de espécies surgiram e desapareceram. Algumas dessas criaturas eram incrivelmente poderosas, outras enigmáticas, dominando os céus, os oceanos e a terra firme durante eras. No entanto, o planeta que habitamos é como um palco em constante mudança, e nem todos os atores permanecem para o próximo ato. Seja por grandes catástrofes, como o meteoro que dizimou os dinossauros, mudanças climáticas ou pela ação humana, muitos desses animais não caminham mais pelo nosso planeta. No vídeo de hoje vamos explorar os animais extintos mais fascinantes que já habitaram a Terra, desde os gigantes da Era do Gelo até os dinossauros que reinavam absolutos. Prepare-se para uma viagem no tempo onde descobriremos não apenas como essas criaturas viviam, mas também o que as levou ao seu desaparecimento. A extinção é como o último capítulo de um livro, né? O silêncio de uma linhagem que se estendeu por milênios. Mas o que causa esse silêncio ensurdecedor? As causas da extinção são tão variadas quanto as próprias espécies extintas. Catástrofes naturais, como erupções vulcânicas e impactos de meteoros, podem causar uma devastação global, como um tsunami que varre tudo pela frente. A mudança climática, lenta e implacável, também desempenha um papel crucial na dança da vida e da morte, como um jogo de cadeiras onde só os mais adaptáveis conseguem se sentar. À medida que os habitats se transformam, algumas espécies conseguem se adaptar, enquanto outras são empurradas para a beira do abismo, como um João de barro que precisa construir seu ninho em novos lugares. E então temos a influência da espécie humana. Nossa pegada no planeta tem acelerado o ritmo da extinção a uma taxa alarmante, como um elefante em uma loja de cristais. Seja qual for a causa, o resultado é o mesmo: um mundo sem esses incríveis seres vivos. Imaginem um mundo onde o inverno era uma realidade implacável, como se o Brasil inteiro estivesse coberto de neve. Nesse cenário, a megafauna pré-histórica prosperou. O mamute lanoso percorria as estepes congeladas da Eurásia e da América do Norte, como um gigante gentil em um mar de gelo. Mas o que aconteceu com esses gigantes? As estepes congeladas deram lugar a florestas densas. A presença humana também desempenhou um papel crucial no declínio da megafauna. O último mamute lanoso desapareceu há cerca de 4.000 anos. Nas remotas Ilhas Maurício existia um pássaro único, o dodô. Imagine um pássaro grande, do tamanho de um peru, com plumagem cinza azulada, um bico curvo e pequenas asas que não lhe permitiam voar, como um papagaio que nunca aprendeu a voar. O dodô era uma criatura dócil e curiosa, acostumada a uma vida sem predadores naturais, como um gato que nunca viu um rato. Sua existência idílica chegou ao fim com a chegada dos primeiros humanos às Ilhas Maurício, no século XVI. Os marinheiros europeus encontraram no dodô uma fonte de alimento fácil, como um banquete servido em uma bandeja de prata. A introdução de espécies invasoras, como ratos e porcos, também teve um impacto devastador sobre o dodô, como uma visita inesperada que bagunça toda a casa. Em menos de um século após a chegada dos humanos, o dodô foi extinto, tornando-se um símbolo da extinção causada pela atividade humana, um exemplo triste de como a nossa presença pode ter consequências desastrosas. Nenhuma jornada ao passado em busca de animais extintos estaria completa sem um encontro com os dinossauros. Por mais de 180 milhões de anos, essas criaturas incríveis dominaram a Terra, como verdadeiros astros de cinema em cartaz por eras. Desde o colossal Argentinossauro, que faria um prédio parecer formiga, até o feroz Tiranossauro Rex, os dinossauros evoluíram em uma variedade impressionante de formas e tamanhos, como um carnaval de criaturas fantásticas. Mas o reinado dos dinossauros não duraria para sempre. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento catastrófico pôs fim à Era Mesozoica. Como um apagão que mergulhou o mundo na escuridão, a teoria mais aceita é a de que um asteroide colossal colidiu com a Terra, desencadeando terremotos, tsunamis e incêndios florestais em escala global.
como um furacão de proporções inimagináveis. Embora os dinossauros tenham desaparecido há milhões de anos, seu legado continua vivo através de seus fósseis que nos permitem entender a evolução das espécies como peças de um quebra-cabeça que revelam um passado grandioso. Nossa jornada pelo passado nos leva agora a um encontro com o auroque, um gigante extinto que percorreu as florestas e planícies da Europa, Ásia e África do Norte, um boi selvagem que faria o zebu brasileiro parecer um bezerro. Imagine um animal imponente com até 2 metros de altura nos ombros e um peso que podia ultrapassar 1 tonelada, como um carro pequeno em forma de animal. O auroque era um bovino selvagem, ancestral do gado doméstico que conhecemos hoje, o tataravô das vacas que vemos nos pastos. Sua pelagem era geralmente castanho avermelhada nos machos e mais clara nas fêmeas, e ambos os sexos ostentavam chifres longos e curvados para cima, como verdadeiras coroas de chifres. Os auroques viviam em manadas, pastando em áreas abertas e florestas esparsas, como um churrasco gigante em câmera lenta. A história do auroque se entrelaça com a da humanidade de maneira complexa. Pinturas rupestres encontradas em cavernas na França e na Espanha retratam auroques com detalhes impressionantes, como um registro ancestral da nossa relação com esse animal. À medida que a agricultura se desenvolvia, o habitat natural do auroque foi sendo gradualmente fragmentado como um tecido que se desfia com o tempo. A caça tornou-se mais intensa e os auroques tornaram-se cada vez mais raros, como um tesouro que se esvai. O último auroque selvagem morreu em 1627 na Polónia, marcando a extinção de uma espécie que havia habitado a Terra por mais de 250 mil anos. Um lembrete triste da nossa capacidade de mudar o curso da natureza. Nossa jornada através do tempo e da extinção nos trouxe a uma compreensão profunda do impacto da humanidade sobre o mundo natural, como se tivéssemos visto um filme sobre a nossa própria história e seu impacto no planeta. Desde a megafauna da Era do Gelo até o auroque, a história está repleta de exemplos de criaturas magníficas que desapareceram da face da Terra, como um álbum de figurinhas incompleto. Mas a história da extinção não é apenas um lamento melancólico pelo passado, como um fado triste que ecoa no tempo. É também um chamado à ação, um alerta urgente para que a humanidade acorde para a responsabilidade que tem perante o planeta e seus habitantes, como um despertador que toca alto e claro. Vivemos em uma época de declínio sem precedentes da biodiversidade, como se estivéssemos em um barco furado e a água não parasse de entrar. A lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da IUCN é um testemunho sombrio da crise que enfrentamos, como um termômetro que indica a febre do planeta. A conservação da biodiversidade não é apenas uma questão ética, mas também uma questão de sobrevivência para a própria humanidade, como um ditado popular que se torna realidade. A extinção é uma parte natural da história da vida na Terra, como as folhas que caem no outono e dão lugar a novas folhas na primavera. Espécies surgem, evoluem, prosperam e, eventualmente, desaparecem. No entanto, o que diferencia o passado do presente é a velocidade e a escala sem precedentes da extinção de espécies que estamos testemunhando hoje, como se estivéssemos acelerando o ritmo da natureza. O planeta está enfrentando uma crise da biodiversidade impulsionada pela atividade humana, como um carro desgovernado em direção a um muro. Cabe a cada um de nós reconhecer o nosso papel na crise da biodiversidade e agir para reverter essa tendência alarmante, como um time de futebol que precisa mudar de estratégia para ganhar o jogo. Podemos fazer escolhas mais sustentáveis em nosso dia a dia e apoiar organizações que trabalham pela conservação da natureza, como um jogador que decide fazer a diferença em campo. Proteger a biodiversidade é sobre garantir que as futuras gerações possam se maravilhar com a beleza e a diversidade do mundo natural, como quem passa um legado de geração em geração. É sobre garantir que o nosso planeta continue sendo um lugar vibrante e cheio de vida,
como um jardim que precisa ser cuidado para florescer.